Hoje eu vou dar o feedback dos meus aprendizados acompanhando o meu professor médico. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay e eu falo de assuntos acadêmicos gerais. Bom, gente, eu sou estudante de medicina da Faculdade de Ciências Médicas e eu estou no 5º período da faculdade. Então, desde o começo desse semestre, né, lá para meados de janeiro, eu comecei a acompanhar um professor meu, que eu tenho bastante admiração, ele foi professor no período passado. E aí eu pedi ele para acompanhá-lo, porque eu gostava muito da conduta dele, do ensinamento dele, ele era muito paciente e ele falou assim, não, tudo bem, você pode me acompanhar. Ele era meu professor de treinamento das habilidades, né? E eu já falei para vocês em outro vídeo, eu inclusive vou deixar o card aqui explicando mais sobre o treinamento das habilidades. Basicamente são habilidades técnicas que a gente tem que desenvolver dentro do curso de medicina. E aí, né, pedi ele para eu acompanhar. Ele é cirurgião geral e é também gastro. Como ele atende em vários hospitais, em hospitais diferentes, ele pediu para eu acompanhar ele no pronto-socorro, em que ele estaria atendendo na cirurgia. Talvez se eu acompanhasse ele em outros locais, eu ia ficar um pouquinho perdida, né? Porque já estaria um pouquinho mais avançado do que eu já vi até agora. Mas assim, adorei a ideia, né, de acompanhar ele no pronto-socorro e gostei muito dessa oportunidade, fui para lá acompanhar ele. Eu sempre vou em determinado período, né, de acordo com a minha disponibilidade de tempo. É muito importante isso, você não deixar, né, suas responsabilidades acadêmicas de lado para acompanhar algum médico, não. Você leva primeiro as suas responsabilidades acadêmicas, atividades extracurriculares, suas atividades de modo geral. Então, quando você tiver um tempo disponível, você reservar esse tempo, ver ali se dá para encaixar junto com aquele horário que o médico faz atendimento e aí você acompanhar ele. E assim, durante esse período todo, eu tô sentindo que eu tô melhorando bastante nessa questão de fazer correlações clínicas. Como ele é gastro, né, e atua também na cirurgia, então, geralmente os casos que chegam para ele são casos de coledocolitise, colecistite, hepatite, alguma coisa relacionada ao abdômen ali, pedra nos rins, né, que é cálculo renal, qualquer coisa associada a essa situação, a clínica médica encaminha para ele avaliar, né, e também ou encaminhar para cirurgia geral, ou voltar a retornar para gastro, etc. Então, quedas também, várias outras situações, ele avalia tudo da cirurgia geral ali, se precisa realmente intervir. Mas, assim, de modo geral, como ele atende bastante essa parte da gastro, é uma parte que eu senti que melhorou bastante. Primeiro, né, essa questão de fazer correlações clínicas ali com o que o paciente está falando, com o que ele está sentindo e fazer o exame físico já direcionado. Eu não tinha muito isso em mente, não tinha muito essa habilidade, ainda estou desenvolvendo, é um longo período pela frente, eu ainda não estou nem na metade do curso, né? Porque eu estou no início do 3º ano, tá, gente? Não estou no final do 3º ano do curso de medicina, não. Então, estou no 5º período, início do 3º ano, lá no meio do ano eu já começo o finalzinho do 3º ano, já encaminhando para o 4º ano de medicina. Mas assim, vai demorar, calma. Ainda tem muita coisa pela frente, ainda. E outra coisa também, né? A prática ajuda muito. A experiência a gente só pega com a prática. Então, os médicos sempre falam isso e a gente percebe também, né, que de acordo com as situações adversas que vão acontecendo ali no dia a dia, que vão ser os aprendizados e que vão direcionar muito da nossa conduta no futuro. Então eu percebi isso com relação a TC, ele é muito paciente comigo, né? Eu consigo olhar com ele, a gente abre uma tomografia digital e a gente olha ali a questão de todo o abdômen, uma tomografia que começa na parte alta, né? Começa no tórax e vai toda abdominal total, e a gente consegue ali avaliar o paciente que chega com determinada dor, uma dor em cólica, uma dor renal, ou até mesmo ali uma dor de vesícula, né? Uma dor biliar. Então a gente vai ali analisando de acordo, a gente olha também os exames que são pedidos, direcionamento da clínica médica, a gente sempre gosta de estar olhando. Também nessa questão do exame abdominal, acho que ele sempre deixa eu fazer, mesmo ali na barbeiragem. Isso é muito legal, né? Quando chega um paciente que tá com alguma alteração, claro, gente, que eu não vou ficar lá fazendo teste de paciente que tá sentindo dor, não. Mas assim, ele sempre pede para eu fazer, né, a palpação ali, para investigar. Isso é muito legal quando a gente consegue ver alguma alteração no paciente, porque assim, lá no hospital da faculdade, a gente pega muito abdômen em situação de normalidade. A gente não tá estudando ainda essa parte do abdômen, de alterações. Talvez agora, depois que passar essa primeira prova, a gente comece mais a parte de abdômen. Mas a gente
tá pegando muitos casos normais, a gente não fica ali fazendo teste, ou talvez o paciente até teve ali alguma situação, alguma colecistite, uma coledocolitíase, mas já ocorreu a intervenção e o paciente está ali hospitalizado somente aguardando repouso. Então a gente não faz muito exame físico, né, com achados ali em que o paciente está com uma situação patológica. Geralmente já houve a intervenção. Mas lá com o professor, não. Com o professor Sandro, eu consigo ver, né, a alteração ali, todo o delineamento ali da conduta por ele. Às vezes tem uma interconsulta, às vezes discutem com a clínica. E assim, é muito legal, é muito rico isso. Claro que eu tô sendo muito pé frio no plantão dele. Sério, gente, eu tô chegando lá e assim, às vezes a gente passa horas e o atendimento está muito parado. E assim, é numa segunda à noite. Algumas pessoas me falaram, né, inclusive ele, nossa, segunda à noite é pesado, viu? A gente não para, a gente não quieta. Mas todas as vezes que eu fui, tava muito parado, muito tranquilo. Ele atendeu poucos pacientes. Mas assim, tô com medo do dia que eu faltar, que ele vai falar, nossa, foi um caos, viu? Menina, aconteceu tanta coisa aqui no dia que você não veio, eu falar, meu Deus, perdi. Porque assim, não é que o estudante de medicina tá querendo ver o caos, não. Mas assim, quando chega bastante casos pra gente ver, né, pra gente assistir ali a conduta médica, pra gente ver toda a intervenção do procedimento, a gente aprende muito com isso. A gente vai no plantão e tá tudo parado, tudo quietinho, a gente não vê atendimento, a gente não vê casos clínicos. Então, é meio que você tá indo pra faculdade, né, estudar, só que não tá tendo aula, você tá sentado lá aguardando ter um caso clínico para estudar. Eu correlaciono dessa forma. Mas sempre é de muito aprendizado. A gente conversa bastante sobre várias coisas, sobre a faculdade em si, sobre residência, sobre áreas, sobre temas. Ele me dá algumas aulas lá meio que improvisadas, mas assim, aulas super ricas, né? Porque ele tem muito tempo de prática. Então, é claro que a teoria e a prática andam de lado a lado, mas quando você fala uma coisa de forma mais prática, mais direcionada, fica muito mais fácil o aprendizado e muito mais fácil de fixar na mente. Então, tem sido de grande aprendizado para mim. Outro dia, né, eu estava lá, e aí o neuro foi lá, neurologista, pedi ele alguma coisa, acho que foi um degermante de uso tópico, alguma coisa assim, que ele ia fazer uma punção do líquor, uma punção licórica. E aí eu fiquei assim, ai, me leva, deixa eu ver. Só que aí ele fechou a porta, eu falei isso depois que ele saiu, e o professor falou assim, vai atrás dele. Eu, professor, ele vai, sei lá, e você me falar, né? Falou, não, você já tem, né, minha filha, vai. Aí eu cheguei lá, bati na porta, né, cara mais limpa do mundo, oi, doutor, tudo bem? Eu posso acompanhar você fazendo a punção licórica? Aí o médico foi super educado, me explicou tudo direitinho, foi super paciente, me explicou desde o começo, tipo, foi um procedimento, assim, muito interessante. Eu nunca tinha visto uma punção licórica e isso a gente está estudando agora. Então eu tô vendo muita a questão das tomografias na propedêutica avançada, a gente tá vendo muito essa questão. Por exemplo, você não pode fazer uma punção licórica sem fazer uma TC antes. Você precisa saber se tem uma hipertensão intracraniana, se corre o risco, né, de ter uma herniação. Então jamais, né, deve ser feita uma punção licórica em caso de uma hipertensão intracraniana. E aí ele explicou tudo direitinho, mostrou quais equipamentos ele utiliza, os anestésicos, como que deve ser o procedimento, de quais vértebras devem ser a referência. E depois ele fez, me mostrou a coloração, me mostrou como que mede a pressão licórica, falou da coloração. E aí, né, como essa paciente estava sentindo uma dor de cabeça desde a sexta-feira, eu acho, não tô lembrando bem do caso, tá, gente? E aí ele mesmo assim, ele insistiu em fazer essa punção licórica e mandar para análise. Ele mostrou a quantidade que tira, geralmente são 8 ml num potinho assim, falou que a coloração estava boa, que estava transparente, que se houvesse algum alarme, provavelmente a coloração poderia estar estranha. Falou também com relação à glicemia, né? E também a glicose do líquor, quando que deve ser patológico, né? A diferença da glicose com relação à glicemia, né? Que é a sanguínea para a licóica, e tudo isso foi muito legal, assim, ele foi super paciente e foi uma oportunidade que eu tive, porque eu estava ali, né, à toa lá no plantão esperando alguém chegar para o professor atender e eu acompanhar. E graças a isso que eu vi. Bom, gente, eu tô contando essa experiência aqui, né? Porque em um vídeo anterior eu falei pra vocês procurarem um médico e tal. Só que eu não expliquei que já tem um tempinho que eu acompanho e os ganhos que eu tenho relacionados a esses acompanhamentos que eu faço com esse meu professor. Bom, basicamente é isso. Eu vejo que eu tenho um avanço muito grande com relação a essas correlações clínicas, a fazer também análise de exame, principalmente a TC
de tórax e de abdômen, e também no exame físico do abdômen eu tô melhorando bastante. Claro que tem sempre muito mesmo a ser melhorado, existe uma distância muito grande, né, de onde eu tô até a formação médica, tem um percurso gigantesco a percorrer, eu tô muito crua ainda, muitas coisas a se melhorar, mas assim, esses pequenos ganhos que vão acontecendo, que vão sendo acumulados ao longo do tempo, é que vão fazer, né, o diferencial ali durante a minha formação. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você tem alguma dúvida com relação ao acompanhamento, como é que é isso e tal, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se você achou que foi útil pra você, deixa aquele like pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo.